Boa noite. Me sinalizem se vocês estão me ouvindo e vendo, porque eu muitas vezes me enrolo aqui. Opa, a Janaína entrou. Oiê, Oi, Jana. Você está me ouvindo? tô te ouvindo perfeitamente. E Ah, tu, me beleza. ouves? Deixa eu ajeitar esse celular aqui, que eu estou equilibrando ele. Boa, Pronto. obrigada. Aí. Ô, Aninha, que saudade de você, querida. A gente só no meio das conversas, só, aparece um monte de flecha voando pelo ar. Pois é. Eu queria que tivesse entrado aqui no fone, mas parece que não entrou. Ah, Mas assim dá para ouvir bem, né? com certeza. Super bem. Tá. Então, maravilha. Eba. Eu vou. Que saudade de você. Oi, Oi? Oi. alguém falou aí no meio. Não foi Não tu. fui eu mesma, porque eu entrei aqui no computador para ver as perguntas. Aí vamos ver se eu consigo entrar. Da outra vez eu não consegui entrar, e agora parece que também não está muito bom. Fechar a Acontece. porta aqui. A galera pode fazer a pergunta no final, pode mandar pergunta para a gente responde, compartilha. A gente vai hoje falar sobre nossos vários cérebros. Que no Será que alguém final, adivinha quantos cérebros a gente tem? fala aí, galera. Quanto vocês Ai, acham? Pensando assim, do que vocês sabem sobre a vida. A gente anunciou três, né? Mas. pois é. Mas existem teorias de que são mais. Olha lá, ó, a doutora Karina nem imagina. Então, realmente é um assunto muito legal, né? Eu queria começar isso primeiro agradecendo muito da gente estar aqui conversando mais uma vez, que eu tenho uma imensa honra, prazer incrível de trocar essas ideias com você. E eu queria, Ana, falar para a galera, acho que o pessoal daqui já mais ou menos conhece a gente, né? Somos médicas, você é psiquiatra, que a gente cuida dos nossos pacientes com conhecimento da natureza. E eu queria te perguntar uma coisa para a gente entrar no assunto dos cérebros. Por que que você escolheu ser psiquiatra? Olha só, veja só que coisa incrível. Eu decidi ser psiquiatra quando eu tinha 11 anos de idade. Queria. Minha avó era médica, o meu avô era médico também, e os dois filhos da minha avó, exceto o meu pai, que é matemático, eram psicanalistas e casaram com psicanalistas também. Então, quando eu ia para a Argentina para visitar meus pais, porque eu nasci na Argentina, né? E a gente veio para cá na década de 70, na época da ditadura. E aí a gente, depois que a ditadura acabou, a gente pôde voltar lá de férias para visitar a família. E aí, na casa da minha tia, tinha toda a obra de Freud espalhada, né, pela casa. E eu comecei a ler os casos clínicos de Freud e enlouqueci, achei aquilo maravilhoso. Eu disse, é isso que eu quero fazer da minha vida. Então, eu resolvi que eu ia fazer medicina para fazer psiquiatria. Pô, Então, eu sempre soube, né, que eu quis trabalhar com isso. Só que dentro da psiquiatria, meus interesses foram mudando, né, ao longo do tempo. Então, eu fiz uma residência em psiquiatria, que é uma coisa super tradicional, e agora, desde 2015, eu tenho estudado a cannabis e o fato de lidar com pacientes refratários que não respondiam aos tratamentos tradicionais
começou a me fazer procurar alternativas, né? Então, antes mesmo de entrar na cannabis, eu já fazia suplementação para pacientes com Tourette, melhorando a resposta do tratamento tradicional. Então, sempre foi assim, a busca, né, de tentar ajudar pacientes que não estavam conseguindo ajuda com as técnicas tradicionais. Legal. E você percebeu que você não ia cuidar só de um cérebro, que foi aquele que você teve esse primeiro contato, lendo Freud, entendendo, inclusive as conversas dos seus antepassados, né? Falando sobre as doenças psicossomáticas e como é que a pessoa se resolvia naquilo. E quando é que tu percebeu que tu não ia cuidar só de um cérebro? Olha, na prática a gente já vai percebendo, né? Que as coisas são mais complexas. Então, uma das coisas que eu sempre tive claro foi que eu não poderia estudar só psiquiatria. Então, durante toda a faculdade, eu sempre estudei muito de tudo. E, inclusive, a minha abordagem, a primeira consulta, que é a anamnese, é uma consulta que eu pergunto tudo do cabelo até a unha do pé, né? Saio perguntando tudo, de todos os sistemas, todos os órgãos, né? E aí eu vou montando um mapa na minha cabeça de tudo que está acontecendo ali para tentar entender o que está na base, né? Então eu acho que o estudo dessa parte mais clínica e não ficar focada só na psiquiatria me ajudou também a ter essa visão. E as coisas vão evoluindo, né? Então agora, né, nos últimos anos se começou a falar mais da relação intestino-cérebro, coisas que não se falava antes. Agora não, agora já se fala, já não é mais uma coisa estranha você ouvir falar disso. Mas há 10 anos, quando alguém falava dessa relação de intestino-cérebro, eu achava estranhíssimo, né? Totalmente. Eu também não sabia que as coisas se relacionavam desse jeito que hoje a gente vê, né? E o dia que eu entendi isso, que sabe onde que caiu a minha ficha mais certeira, que não era só um cérebro, certeza que não era? Quando em inglês você fala que você sentiu, você fala this is a feeling in my gut. É, I feel in my gut, né? Então eles falam essa expressão, eu senti isso no meu intestino, não é no estômago, né? É sim. no gut. E, cara, não é ali que a gente sente as emoções fortes de medo, de raiva, de Sim, paixão. no estômago e no coração também. Tanto que a gente fala, estou com o coração partido quando a gente tem uma desilusão amorosa, né? E a angústia é uma dor no É, coração. Você sente aquele aperto no peito, né? Isso é angústia. A angústia vem de angus, que é aperto, né? E é uma coisa que a gente sente no coração, mas a gente sabe que não é no coração, é na alma, é. né? Mas a gente sente, a sensação física é no coração, é no estômago, a náusea, né? Eu sempre tive náusea por ansiedade. Olha, Eu era muito tímida na infância. Tinha fobia social, era impossível, assim, desistir de estudar piano porque tinha que se apresentar no final do ano e aquilo para mim era o terror, né? Então eu vomitava, só de pensar que eu ia ter que fazer uma apresentação em público, eu vomitava, né? Então era uma coisa bem no estômago, de fato, né? E a gente vai percebendo essas coisas muito cedo. Eu acho que também, pelo fato de eu ter começado a ler Freud muito pequena, eu já tinha uma visão um pouco mais voltada para isso do que é o comum na infância, né? verdade. Você tem uma base de entendimento que vai desde a época que você não tinha dogmas limitando seus pensamentos, e talvez por isso você seja uma mulher tão livre pensadora também, né? Porque talvez você tenha sido apresentado a esse conhecimento numa época que a tua capacidade de julgar, o teu ego, não estava ali te esmagando, dizendo: imagina, menina, vai ler um negócio desse absurdo, não faça isso, não pode, né? Era uma A tela criança em lê, branco, né? ela lê. É, que E legal. você, como que você entrou na medicina? Eu sabia que eu ia ser médica desde os meus 8 anos de idade. Eu também venho de uma família de médicos. Meu pai meu avô era, meu biso, tios, primos, e são todos médicos, homens, e todos eles são oftalmologistas. Engraçado. Eu não
quis fazer oftalmo, não me interessou a área, e eu sou uma pessoa muito movida a essa paixão, essa coisa de, cara, cadê o negócio? Quero estudar, quero entender, quero saber. E não me despertei com a oftalmo, nunca, na real. Mas quando eu entendi a máquina humana como uma fábrica capaz de se autocuidar, aí eu apaixonei, que era a coisa assim, ó, de eu ver uma cicatrização acontecendo, de eu ver alguém que estava doente melhorar, isso pequenininha, né? Eu olhando aquilo e pensando, cara, isso é uma mágica, isso é incrível. Como que as pessoas ajudam nesse processo? Eu queria entender como é que dava para ajudar nesse processo de cuidar. Foi assim, com 8 anos mais ou menos. Então, assim, as pessoas se machucavam na minha frente, eu não tinha nojo do sangue, eu ajudava, sabe? Eu não tinha nojo do vômito, até hoje não tenho. É, que mais? As mães dos amiguinhos adoravam conversar comigo, eu já desde pequenininha, sempre fui uma boa ouvinte. Então, eu ficava ali trocando ideia e dava altos conselhos para as mães, que geralmente eu não chamava de tia, não tinha essa parada, eu me relacionava com elas, oi, dona fulana ou fulana, sabe? Uma coisa muito assim. E hoje eu tenho isso com os meus idosos, que eu trato vários, né? E como é que eu trato idoso? Fazendo essa clínica linda, que é assim, enquanto estiver vivo, enquanto for Homo sapiens, eu cuido. Se não for, né, Homo sapiens, se estiver morto, já não é mais com a minha área. E aí, Ana, eu percebi na faculdade, com as minhas histórias, que a gente não sabia cuidar dessa parte gastrointestinal muito bem, né? Eu percebia isso. E a gente se alijava muito, tinha muita preocupação em cuidar do cérebro. Daí também era meio desconexo para mim, a coisa de ficar aumentando dose e as respostas às vezes não serem aquelas que o livro dizia que ia ser, isso tudo era muito assim me causava vontade de saber, né? Então, eu comecei a investigar melhor e percebi que nós temos essas conexões, que hoje a gente vai conversar aqui com a galera, né? Que são indissociáveis. Então, se eu quiser tratar deficiência de vitamina B12, eu tenho que saber o que é uma gastrite atrófica, eu tenho que saber o efeito dos prazóis, que eu acho que até é legal da gente depois dar uma pinceladinha nisso, porque realmente é uma coisa que me encantou, sabe? Me trouxe para essa medicina que a gente pratica, que olha o ser humano como um todo. E aí eu É. descobri que tinha esse tanto de cérebro aí, meu bem. E outra coisa, assim, acho que as nossas experiências pessoais são fundamentais naquilo que a gente acaba fazendo na nossa carreira, né? Não tem como a gente se separar da nossa profissão. E o fato de eu ter uma doença autoimune também me fez ler um livro que se chama Tratando Doenças Autoimunes, acho que é assim o nome, ou Como Tratar Doenças Autoimunes. E é uma médica americana que começa a falar do papel do intestino no desenvolvimento das doenças autoimunes, né? E toda a questão da permeabilidade intestinal, e o papel do glúten, os alimentos inflamatórios. E isso mudou assim completamente a minha maneira de enxergar a medicina, né? E eu já estou nessa história já faz uns 7, 8 anos, né? Então a gente acaba aprendendo muito com nós mesmos, né? Com os Total. nossos problemas e pela busca do que a gente tem que fazer. E eu tenho uma doença rara, né? Que é uma doença que acontece em 1 a cada 100 mil pessoas, né? É uma doença rara. Então, assim, não existem muitas pessoas que entendem da minha doença. Então, eu fui obrigada a eu estudar e eu procurar alternativas sozinha, né? Porque, assim, hoje a medicina está tão compartimentalizada, né, que você chega no médico e ele só sabe uma coisa. Aí você vai no outro e o outro vê outra coisa. Como a história do elefante, né? Um O vê a tromba, rabo. outro vê o rabo, outro vê a pata, né? Cada um só vê um lado. E aí eu disse, não, eu vou precisar integrar isso tudo e comecei a estudar para tentar encontrar alternativas para a minha doença. Isso é uma das coisas também que me trouxe a cannabis, né? E a suplementação, e isso tudo. Incrível, cara. Eu tive que descobrir que a gente tinha mais do que um cérebro, porque eu era uma sofredora de enxaqueca. E a enxaqueca é uma super patologia dos cérebros, né? Super. E que tem tudo a ver com isso que você está falando. Então, eu também tive uma doença autoimune, a tireoidite de Hashimoto. Eu mesma fiz o meu diagnóstico, aliás, do meu hipotireoidismo também,
Porque eu era tomada por como é que chamava? Depressiva menor, é isso? A gente que tem uma depressão um pouquinho ali. Aí acha que uma sibutramina resolve assim, ajuda. E não era, eu tinha um hipotireoidismo sinistro, mas não é prático, né? Medir assim, enfim, não era. E aí eu descobri. Aí, quando eu comecei a entender que eu ia tratar a enxaqueca, tratando o meu intestino, foi aonde eu tive a remissão, não só da enxaqueca, mas também da tireoidite de Hashimoto, que eu mesma fiz o Olha que diagnóstico, eu incrível, mesma me dei cura. Me dei alta, né, na verdade. Porque os que autoanticorpos maravilha. baixaram, E isso é a minha história, né? Isso que me trouxe também para cannabis, para a medicina ortomolecular, porque eu tinha pavor dos remédios que causavam efeitos colaterais aonde? No meu segundo cérebro. Remédio de enxaqueca é péssimo para fígado, para estômago, para, meu Deus, para o intestino. Então, eu sentia que aquilo não me causava tão bem. E daí, olha que loucura, tu optar em ficar com a dor a tomar um remédio que te cause mal. Então, assim, é a medicina dentro do ser, né? É o primo não nocere aqui, que eu me recusava a tomar os remédios. Porque tinha um rebote tão bizarro. E geralmente, como é que resolvia a minha enxaqueca? Vomitando. Quem é que estava resolvendo? O segundo cérebro. Louco, né? Interessante, né? No Então a instante. gente tem um cérebro que fica aqui dentro da cabeça, outro que fica no intestino, e que outros cérebros a gente tem? Cara, então, esse terceiro aí foi o mais surreal de descobrir, né? Que são, na verdade, vamos dizer assim, porque são dois pedacinhos, né? As adrenais, né? Ou o sistema nervoso simpático e parasimpático, que a gente encontra a representação nessa estrutura que se parece com um gânglio neural. E esse é um assunto meio proibido na medicina, tu já reparou? Falou em adrenal, a galera já vira a cara, fala, vai buscar uma bebida. Porque é papo de maluco, é como se não existisse a estrutura. Tu vai conversar com um neurologista, ele fala, já ouvi dizer alguma coisa de desautonomia e tal. Acabou o assunto. Cardiologista, se o cara ouviu falar, também foi essa matéria e tem a ver com crises hipertensivas frente a fortes emoções. Aí tu vai lá e fala, então, colega, tu sabia que dá para tratar isso com hidrocortisona base e o protocolo de pressão? Daí o cara quer? Pô, daí tu explica a fisiologia para ele, ele entende, né? Que o cortisol ele tem a capacidade de antagonizar os efeitos da adrenalina. Então eu gosto muito dessa imagem da gangorra, né? Que a gente é isso aqui. Tá vivo, tá assim, né? Então o segundo cérebro recebe uma informação lá de estresse, vamos dizer, adrenal. E você tem que responder ao estresse, depois voltar para o teu estado normal, porque isso aqui é estar vivo e saudável, né? Então a gente pode contar com essa via de reestabilização, só que isso funciona com o chefão, a gerência e os executores, né? São os três cérebros, vamos falar assim. O eixo Sim. hipófise, adrenal, hipotálamo. Então, cara, isso E tem livros sobre isso, né? Eu tenho um livro aqui, inclusive, chama Psiconeuroimunoendocrinologia. Isso. Isso é o que eu faço na minha Então, vida. Isso é o que eu exato, faço na minha vida. E ainda entra exato. a endocannabinoide no meio, é isso aí. Que é mais recente, né? Eu acho que de tudo isso é o mais recente. Com É a certeza. descoberta do sistema endocannabinoide nos últimos 40 anos. Eu já estava dando aula de desbiose em 2012, quando eu fui professora no ambulatório de medicina estética, na pós-graduação de medicina estética da Fundação Souza Marques, no Rio de Janeiro. Eu tenho aqui os guardados, porque eu sou dessas, né? Eu sou professora e eu guardo as coisas que eu dei aula. Isso é uma coisa minha, eu tenho o meu histórico. Claro que no computador há muitos anos, mas eu tinha essas coisas de folha de papel. E eu levei um artigo da Folha de São Paulo para discutir sobre os remédios, os suplementos, tudo em 2012, está lá registrado na minha história. Então eu já estava dando aula de bactéria para os caras, meu. Pô, o dia que eu descobri que não era mais para dar antibiótico para todo mundo, que você podia confrontar os patogênios com bactéria viva, falei, meu, isso faz É todo sentido. incrível, né? Os Meu, lactobacilos. Ana, e que hoje existe também dentro desse universo dos probióticos, né, o conceito do que dos neuropsicobióticos, que são as linhagens que a gente sabe que vão estar colaborando para a formação de neurotransmissores, para Sim. recaptação, para transformar melhor a catecolamina, para você não ficar só adrenalina, para você formar uma dopamina e ser feliz. Inclusive lançaram
o Probians, né? Que é o Bifidobacterium longum e o Rhamnosus, né? Os dois juntos. Amo. E se faz propaganda, né? A empresa que produziu faz propaganda pelos psiquiatras. Olha Só aí. que muitas vezes não faz sentido você associar um probiótico sem cuidar de uma série de outras coisas, né? De cuidar da dieta, Uhum. e tudo mais. Então fica às vezes uma coisa meio perdida, né? Então, porque esse conhecimento que você adquire em treinamento de indústria, quando você não estudou a matéria com um douto na matéria, com um prático na matéria, quando você estudou a matéria no intervalo de consultório, num papel folder, aquilo ali não é estudar. E quando você cai nessa papinho de que um negócio, uma dose serve para todo mundo, você voltou para o mesmo ponto de erro, né? Então, o Lactobacillus rhamnosus é maravilhoso. Ele é um dos que mais vai nos ajudar com óxido nítrico, por exemplo. Então, ele tem outros inúmeros usos, né? Uma coisa que eu vejo, Aninha, é que a galera fala assim, ó, eu não acredito nisso. Meu, muito bom. Porque você tem que estudar, né? É uma matéria de fé que tem que acreditar ou não. Não é sobre isso. É sobre você saber ou não saber. O meu pai é oftalmologista, né? Eu já falei. E ele ficou outro dia espantado, porque eu mando para ele os estudos que são pertinentes, coisas que eu acho legal ele saber e tal. Aí eu mandei para ele um explicando sobre a disfunção da microbiota e a xerose, o xeroftalmia. O olho seco. Ai, que interessante. Não, muito. Meu, você pode tratar qualquer mucosa com probiótico, né? Ó, as dermatologistas aí, ó, elas já estão tratando pele, já estão tratando axilas, dobras, e é muita coisa. E meu pai ficou doido quando ele soube. Ele falou, mas minha filha faz todo sentido, é uma mucosa, os bichos, né? Então, assim, é muito maneiro a gente começar a compreender que, inclusive, esses seres, eles têm um genoma. E esse genoma interage com o nosso, que é o conceito do microbioma, né? Então, a gente pode se safar O ou... mais impressionante é a gente saber que temos mais DNA de bactéria no nosso corpo do que DNA humano. Inacreditável isso, né? Inacreditável. É uma coisa muito louca, né? Então, se tu não carregar as bactérias certas contigo, a chance de dar errado é maior, né? Pensando assim. Então, é muito interessante. E eu entendi, Ana, que os três cérebros, então, o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico, o sistema neuroentérico, os três se beneficiam dos probióticos. Porque, inclusive, a barreira hematoencefálica tem a ver com a tua saúde de permeabilidade de membranas, que tem a ver, sim, em alguma instância, com a quantidade e qualidade de probióticos que você carrega dentro de si. Isso é muito. Sim, claro, né? Porque se eles afetam a barreira hematointestinal, capaz de que afetam também a hematoencefálica, né? Afeta. E sabe qual é a prova que eu vou te dar? Sabe a árvore da vida? Aquela imagem linda que várias culturas utilizam? Aquilo, na verdade, somos nós dissecados. A copa é o sistema nervoso central. O tronco é a medula neural. E o sistema neuroentérico, a raiz. Você viu que a árvore é conectada, né? Nós também somos. Sim. Então, olha só. Você pode estar exposta ao mesmo agente patogênico. A gente viu isso com a Covid, ninguém teve dúvida. Teve gente que fez um quadro gastrointestinal. Teve gente que fez meningite por Covid ou encefalite. Qual é a diferença? A permeabilidade da barreira. Porque o Sim, agente patogênico é o mesmo. Isso é muito interessante, cara, é disruptivo. É incrível a gente sim, saber que isso é verdade. E também saber que o refrigerante dizima essa população boa. Saber que os prazóis dizimam essa população boa. Quando a gente fala prazol aqui, pô, é tipo omeprazol, pantoprazol, esomeprazol, esomeprazol, é. abrazol. É esse. O pessoal fica na dúvida. É disso. Então, putz, fico tão feliz de te conhecer, querida, de poder trocar isso com você, de aprender com você, de ver você ensinando outros psiquiatras a tratarem as pessoas como médicos devem tratar as pessoas, olhando elas inteiras, cheirando elas, olhando assim, ó, deixa eu ver você. E agora que você estava falando em Covid, eu lembrei dessa observação mais básica, que é que as pessoas que mais morreram eram os que estavam com sobrepeso, né? Pessoas obesas, inflamadas, deviam estar com o intestino altamente permeável, Sem dúvida. né? E foram esses os que mais morreram. É. Eles tinham tudo para
o agente patogênico ganhar. E tem uma coisa interessante que eu, quando também soube, né? Isso já faz bastante tempo, porque a L-glutamina é um aminoácido que, quando a gente prescreve, um dos intuitos são vários. Um deles é aumentar a quantidade de IgA secretória, que é um tipo de imunoglobulina inespecífica que a gente produz em todas as mucosas do corpo. Então, é um anticorpo que você produz, que é tipo uma chave mestra do corpo. Ele fica lá na mucosa. Tentou penetrar a mucosa, a IgA secretória já atua. É a primeira frente que a gente tem. Antes de anticorpo Sim. específico, antes de efeito vacina, nem estou falando de vacina inoculada, não. Estou falando de vacina que você mesma produziu, que teve contato com o bicho. Então, cara, isso é muito incrível. A gente entender que o glúten destrói justamente a ligação entre essas células. Ele abre os desmossomas. Ele derrete as gap junctions. Então, você cria um ambiente onde você não tem mais uma permeabilidade que faça uma boa seletividade de agentes bons e ruins. Depois, você não come direito, você não come mais glutamina. Na sua dieta não tem mais isso, porque no miojo não tem isso, no biscoito branco não tem isso. Onde é que E as pessoas... tem glutamina, por Pô, falar nisso? Eu não sei onde tem glutaminas, glutamina, eu só conheço o suplemento. fonte de glutamina. Deixa eu pesquisar aqui, ó, porque aqui a gente é o quê? A gente já fala logo. A glutamina está presente em carnes, peixes, ovos, laticínios, leguminosas, grão-de-bico, soja, lentilha, feijão e alguns Ou vegetais seja, comida de hipertratáveis. verdade. Comer bem, né? Comer bem. É, comida de verdade, né? Não industrializada, comida Não. feita em casa, natural. Que é o que eu costumo chamar de comida, viu, Aninha? Isso é uma coisa que eu converso muito com os meus pacientes, com a minha família, a diferença entre comida e produto alimentício, né? Tem coisa que parece comida, cheira a comida, você olha, tá no pacote, está escrito um negócio que é o nome da comida, mas aquilo não é comida. Não é, É, né? E isso não alimenta a gente. Isso não faz a pele ficar boa, não faz a imunidade funcionar, não faz a gente dormir bem, o intestino funcionar. Não acontece essa mágica, né? Não acontece. Isso é muito legal, cara. E aí, e você, quando você começa a tratar, vamos chamar de primeiro cérebro, sistema nervoso central, né? Você sempre dá uma checada no segundo e no terceiro cérebro, ou só quando você percebe que precisa investigar mais? não, eu sempre, né? Sempre acabo vendo isso, porque faz parte da minha anamnese perguntar como é que funciona o intestino, porque os antidepressivos, a maior parte deles dá constipação. Então, eu sempre tenho que perguntar se o paciente tem uma tendência maior à constipação ou à diarreia, até para escolher o remédio. Na hora que ele me fala como é que funciona o intestino, eu pergunto, tá, e o que mais? Já teve refluxo? Tem refluxo? Como é que é a tua digestão? Digere bem? Como é que você come, o que é que você come, aí pergunto como é a dieta da pessoa, né? Eu já fico sabendo de todos esses hábitos, e aí vai começando também a aula, né? À medida que a pessoa vai falando, eu vou explicando, ó, isso não é legal, né? Melhor você fazer assim, fazer assado, né? Então, para mim, hoje em dia, é indissociável tratar a pessoa, sei lá, de uma depressão, por exemplo, sem olhar para todas essas outras coisas, seja as hormonais, né? Porque hipotireoidismo dá depressão, se você tem um cortisol baixo também, você vai ter fadiga, que pode confundir com depressão. Então, assim, é inevitável. Você precisa ver a dieta da pessoa, os hormônios da pessoa, as vitaminas, que vai ter a ver também com a nutrição. Os outros medicamentos que usa, porque se usa o prazol não vai ter a digestão boa e aí a B12 vai cair também. Então, assim, é tudo tão ligado que eu acho impossível você fazer um diagnóstico sem você perguntar isso tudo. E é impossível você tratar, né? E como é muito difícil você, né, trabalhar em equipe, né? Porque se eu tivesse uma Janaína que pudesse cuidar dessa parte para mim, mais uma psicóloga que fizesse a terapia, mais um endócrino que visse a parte hormonal, né? E a gente trabalhasse em equipe, seria lindo, mas não é assim. Então acaba que a gente acaba tendo que ver o todo e aí só coisas muito mais específicas é que a gente vai encaminhar para um especialista. Por exemplo, se ele quebrar o pé, eu vou mandar para o ortopedista, porque eu não faço a menor ideia do que eu tenho que fazer com o pé quebrado, né? Mas, assim, as coisas mais gerais, eu acho que é nossa obrigação, né, tratar. Eu Ou, no mínimo, também entender, né? E, no mínimo, entender e trabalhar em parceria com alguém. acho perfeito. É isso, é o sonho da gente, essa equipe multidisciplinar, né? A minha
É desde quando eu entendi que eu sozinha não conseguia vencer. Então, ter um profissional de referência, né? Apesar que, pô, para consultar com você só ano que vem, né? Mas eu mando assim mesmo meus pacientes. Por quê? Porque vale a pena. Porque você vai estar sendo olhado pela pessoa que é a pessoa, que ela vai estar numa troca comigo, que a gente vai falar uma mesma linguagem. E você já vai receber o meu, ó, assim, eu acho que é aqui que o negócio tá mais ou menos. Então, putz, é o sonho. Eu tenho tantos pacientes complexos, né? E eu penso, nossa, mano, unir aqui, meu Deus, que seria incrível. Então, fico muito feliz de ouvir isso de você, querida, e que outros psiquiatras nos escutem e saibam que, sim, eles devem estudar medicina nessa forma, que pode chamar do nome que quiser, mas que olhe a pessoa por inteiro, que não corte em pedaços, que é impossível fazer isso. Que legal. Pois é. E o que você acha da sua história pessoal, tá? Da taxa que você conseguiu dentro da sua prática, do que você aprendeu na residência médica. E hoje, o que você consegue fazer de troca no sentido assim, ó, em percentual, tá? Antes era 100% remédio, vamos dizer assim. Hoje, quantos por cento você dá remédio, quantos por cento você dá suplemento e quantos por cento é meio a meio? Olha, boa pergunta. Nunca parei para pensar nisso, mas eu acho que é praticamente impossível hoje em dia eu só dar remédio. Então, eu acho que sempre vai ter remédio e suplemento e dieta, né? E muitas vezes a cannabis, porque hoje em dia a maior parte das pessoas que me procura são casos refratários que não melhoraram com nada e que estão em busca de tratamento com cannabis, né? Então, hoje em dia, cada vez menos eu prescrevo medicação. É uma coisa impressionante, né? É massa isso, né, cara? É uma transição que a gente faz. Quase É, que de dois mundos, assim. Você morava na Terra e tá indo morar em Marte. é, Aclimatou, não é? É muito e isso. vivemos em Marte, né? Porque somos aliens, né? Somos alienados da medicina convencional. Engraçado, né? E sabe o que eu vejo, Ana? Como eu lembro das histórias do meu avô, ele se formou médico em 1939, eu lembro dele muito bem. Eu vejo que, na verdade, a medicina tradicional somos nós. A medicina tradicional é a bioquímica e a fisiologia. As moléculas novas é que não são muito tradicionais. Se você pensar, o paracetamol foi sintetizado a primeira vez há 100 anos atrás. E dali para frente, tem um monte de coisa que tem 10 anos, 5 anos, 3 anos, 20 anos. E as pessoas acreditam como se tivesse bilhões de anos. E aí pega uma cannabis que tem milhões de anos e vem me dizer que não tem evidência científica, eu falo, meu, em que mundo que você vive? Qual a lógica regula o teu discurso? Em que fato você se situa para fazer isso? Né? E aí, geralmente, não tem resposta às perguntas. Interessante, né? O dia que eu percebi isso, eu achei muito louco. Tradicional é glutamina, pô. Não é omeprazol. Óbvio. Pois é. Essa questão do omeprazol, hoje a gente até comentou no grupo, né? Os prazóis, as estatinas e não lembro mais o que. Ah, a vitamina D, né? A vitamina D, os prazóis e as estatinas são coisas que o pessoal não entende e combate quando a gente está querendo organizar, né, uma pessoa. Né? A vitamina D, por exemplo, né? Lógico que tem o protocolo Coimbra, que são mega doses de vitamina D, que tem indicações específicas, né? A gente não vai entrar nisso agora. Mas uma dose fisiológica de vitamina D, você se manter com a vitamina D ali pelo menos em 60, 70, é o mínimo que a gente pode fazer pelo nosso organismo, pela nossa imunidade. E Mas aí a gente não tem mais sol hoje em dia. Aqui não em São Paulo não tem sol, né? Está sempre nublado. isso. Então a gente trabalha dentro de casa, quando sai usa filtro solar para não ter câncer de Isso. pele e está sempre nublado. Como é que a gente vai ter vitamina D? Me Não, diga. não vai Então ter. assim, não tem um paciente que a gente peça vitamina D e que esteja boa. Então, todos abaixo de 30. Todos Todos. abaixo de 30. Eu já peguei um paciente com zero. Eu nunca tinha visto isso na minha vida. Já vi zero de vitamina D. É Meu mais baixo foi inacreditável. 7. 7. Pois é, eu já peguei um zero. E aí a gente quer dar vitamina D para essas pessoas, né?
E a gente vai dar quanto? Lógico, vai depender do peso da pessoa, né? Principalmente se for criança. Mas uma dose de 7.000, 8.000 por dia para um adulto grande de 70 quilos é ok. Ok. E aí o pessoal quer que eles tomem isso por semana. 7.000 por semana. Ah, não, minha endócrina me dá 7.000 por semana. Eu digo, mas isso daí é para tomar por dia, não é por semana. Em São Paulo, Né? dependendo do nível de estresse, dependendo da gordura, tá? Tanto visceral quanto a não visceral, vamos dizer, porque você tem a diluição da vitamina D, ela é um lipoesteroide. Então, se você tem um grande conteúdo gorduroso, você vai ter uma diluição importante. Então, você vai medir o nível sérico, não vai bater. Então, você tem que entender também, não você que você entende, mas essa pessoa que não entende, né? Que tem uma taxa de carregamento. Existem carreadores de vitamina D, igual tem para o cortisol, igual tem para os hormônios sexuais. E se você não conseguir carrear sua vitamina D, também não vai acontecer a mágica no fígado, no rim e tanto que a gente sabe que são os passos da biotransformação. E isso é muito sério, né? Se você considerar que quem causa o melanoma são os raios ultravioleta tipo A e que 99% dos filtros solares vendidos para as pessoas só tem proteção contra os raios tipo UVB, que é o FPS, né? Porque aquilo ali não trata o UVA. O que trata o UVA é uma coisa chamada PPD. É isso aí que tem que ter no teu filtro, para tu saber que tu está protegida do melanoma. Então, 99% das pessoas estão usando uma medicação que provavelmente tem parabeno, que é um conservante horroroso, que serve como um limitante de estrogênio, um xenoestrógeno, que causa câncer, né? Então, você vê que a pessoa está ficando demente com 55 anos de idade e ninguém sabe o que está acontecendo. E é por aí que tá, porque a vitamina D evita isso, né? Você perder a massa seca cerebral. São substâncias bastante Sim. parecidas. Então, isso é um assassinato contra a humanidade. E perceba, Aninha, que quem tem a vitamina D baixa, interna mais, adoece mais, toma mais remédio. Então, você está servindo ao grande Satã, à grande economia do mundo, que infelizmente não vive da alegria, não vive de contentamentos, ela vive de doenças e talvez as produza através da dieta e desse tipo de recomendação que vem em forma de protocolo. E as pessoas não se deram conta que o protocolo só serve para estudar populações. Nunca serviu para tratar indivíduo. Olha que absurdo. Exatamente. Isso é uma coisa que eu acho que poucos entendem, né? Que uma coisa são os valores de referência para a população em geral, e outra coisa é o indivíduo ali na sua frente, com as características dele, né? É muito complicado. Mas olha, fico tão feliz de saber que você aí em São Paulo está promovendo esse sol todo na vida dessas pessoas. Muito feliz mesmo. Porque é sobre isso. Eu acho que a gente está na Terra numa coisa muito junto. Somos uma grande família. Eu sempre vi assim, os irmãos. Acho até por isso que eu escolhi ser médica, porque eu não vejo a pessoa diferente de mim. Eu vejo ela muito em mim. E o negócio de você ter medo do sol, ter medo do colesterol, ter medo das coisas que te salvam, é muito sério. E a gente ter essa iluminação, a gente ter tido a coragem de sair da caverna de Platão, Ana. A gente foi lá ver o que eram as imagens que nos contavam. E a gente hoje está aqui para contar para essas pessoas e estimulá-los a fazer o mesmo, a seguir em frente e olhar para as coisas e terem, sim, visão crítica da vida e pesquisarem, sim, no Google, em qualquer lugar do mundo, sobre as informações que as pessoas estão trazendo, que é um absurdo você querer manter as pessoas desinformadas em pleno 2023, com uma internet aí para gente. Né? Não, entender quais são as razões por trás disso, né? Porque, por exemplo, em relação ao colesterol, né, que é a nossa outra briga aí com as estatinas. As estatinas, que são esses remédios para colesterol, elas têm como objetivo combater a gordura, baixar o colesterol. Só que quando ele vai combater o colesterol e a gordura, né, ele vai atacar todas as gorduras, as boas e as ruins, né? Ele não filtra. B10. Pois e o resto? Né? Não, e o ácido araquidônico, os ácidos graxos que a gente precisa para produzir anandamida e 2-AG e para produzir os hormônios, né? Tudo isso. Então, assim, por isso que um efeito colateral das estatinas é depressão. Claro. Né? Claro. É problema na memória, é transtorno cognitivo. Né? Então você vê. Paciente demente usando estatina, você não tem vontade de chorar? Eu tenho que me controlar.
eu tenho que me controlar. É, Porque eu falo, não é possível, que ninguém viu. Ah, não, eu tomo há pois 20 é. anos, doutora. Digo, É, sei. É, pois é, há 20 anos, né? E aí as pessoas vão tendo uma série de efeitos colaterais, só que já tomam aquilo há tanto tempo que não ligam uma coisa com a outra, não percebem, né? Que foi, quando começaram a tomar aquele remédio, começaram a aparecer tais e tais sintomas, né? E aí a coisa vai ficando crônica. exato. Mas, enfim, voltando ao assunto das estatinas. Quando eu estudava medicina, você só considerava que o colesterol era alto quando estava acima de 220 ou 240. Depois de uns anos, baixou para 200. Agora, estou querendo baixar para 190. Isso. Assim, é um absurdo. Quem é que ganha com isso? Né? Sabe, aquela Oi? que sempre ganha, a primeira economia do mundo, a que vive da indústria de patentes. Exato. Exatamente. Então, assim, o objetivo é justamente esse, é vender remédio. Ué, Né? É você e dizer, ó, agora o seu colesterol tá tanto, você vai precisar tomar remédio. Ontem você não precisava, mas hoje você precisa, porque mudou o critério. Né? e é assim mesmo que fazem, né? E Não, porque eu estive no último congresso e agora as diretrizes. Nossa, lembra quando ensinavam a gente esse discurso para a gente vender remédio? Que absurdo, que absurdo. E o negócio do hormônio, gente, eu vendo essa discussão toda, né? Será que essas pessoas que falam essas coisas não estudam neuroesteroides? Será que eles não ligam nem por um segundo que o cérebro vai ser prejudicado quando a pessoa deixa de ter colesterol e esteroide circulante? Pô, eu isso daí acho não que é ético, né? não. Eu acho que as pessoas não pensam, justamente por isso, porque hoje a medicina está tão, né, separada, dividida, né? Você tem um neuro, tem um psiquiatra, tem um ortopedista, tem um nefro. O nefro vê só o rim. Né? As pessoas têm até dúvida, às vezes, eu estou com uma dificuldade aqui para urinar, eu procuro quem? Um urologista ou um nefro? Né? Ou um gineco? Né? Não sabem quem procurar, porque é tudo tão dividido. Né? Então, eu acho que as pessoas não fazem essa conexão. Né? Você está dando um remédio, o cardio, né? O cardiologista está entregando o remédio para baixar o colesterol, mas ele não está nem pensando no efeito colateral que pode dar no cérebro. Não, É como se não porque fosse não ensinam isso para da ele. alçada dele. Não tem nada a ver com ele isso. Isso, É outra história. isso. E essa dissociação é que nos tornou tão distantes, né, em termos de troca. Você vê que dentro ali da coisa tradicional é uma troca muito rasa. É uma coisa muito de protocolo, de faça assim, é uma receitinha de bolo, né? O que é diferente de você aprender a raciocinar o que eu chamo de Bárbara Bates, né? Que é aquele livro de propedêutica que você aprende a raciocinar para aquele ser humano e para fazer aquela prescrição. E ter as inquietudes de se perguntar, né? Por que eu prescrevo esses remédios há tantos anos e as pessoas não melhoram? Que era isso que me incomodava acima de qualquer coisa. Era o que me incomodava, que me fazia ter vontade de tocar fogo no parquinho. Era esse negócio de, olha, a pressão do senhor deu alterada, agora o senhor é hipertenso, bem-vindo ao clube. Eu lembro da frase assim que falava. E agora o senhor vai tomar esse remedinho aqui que é pro resto da vida, tá? Tá. Não falava para ele fazer uma caminhada, não falava para ele rever a dieta, não falava nada, só falava isso. Isso não é medicina. Não, e como se a doença fosse um presente que veio dos deuses, né? E chegou para você. Isso. Quando, na verdade, você tem um papel naquilo. Né? Por que que você ficou diabético? Se você não for diabético tipo 1, né? Que você já nasce com isso. Mas se você é um diabético do tipo 2, você ficou diabético. Por que você ficou diabético? Foi Deus que te Exaustão. mandou de presente? Não, não Exaustão. foi. Né? Foi você que não comeu bem, que não fez exercício, que não se cuidou. Isso. Né? E aí O próprio tira a cortisol. responsabilidade da pessoa. É, Cortisol é o principal cortisol. diabetogênico, né? Que existe. Então, o cortisol elevado causa diabetes. O cortisol elevado atrapalha a insulina. A insulina ruim alta, junto com o cortisol ruim, vão atrapalhar o GH e essa pessoa também vai ter câncer. Você conhece alguma pessoa na humanidade que está diabética e tendo câncer ou é meio raro encontrar isso aí? É. E falando em valores de referência, a insulina, idem. Você vê a insulina do sujeito ali em 15, está no limite de referência e o médico passa batido, acha que aquilo é normal. É assim mesmo. Aí, isso que não me entra, sabe? É a falta de ideia de prevenção em medicina, né?
É você esperar a caca estar ali fedendo para fazer alguma coisa, né? Exato. Quando você poderia fazer algo antes e impedir de chegar lá, Isso, né? que são os Isso chamados é valores ótimos. revoltante. Ótimos. Então, para você fazer o ponto de corte onde não tem doente, onde não tem já pré-status, é aí que é. E a insulina é um excelente marcador, né? Tanto da longevidade quanto prognóstico para o diabetes, né? Tipo 2. A hemoglobina glicada, eu gosto muito de acompanhar também. Ela é um marcador muito bom para a gente entender como é que tem estado a glicação, que talvez seja o processo mais deletério para todos os intestinos, e eu diria até para os vasos, né? Que, pelo que eu entendo, pelo que eu vejo os grandes estudiosos referindo, o que inicia o processo do depósito da placa de colesterol não é o colesterol, é uma glicação, é uma inflamação endotelial. Então, isso tem a ver com o tabagismo, isso tem a ver com remédios, né? Isso tem a ver com toxinas ambientais, ou até esse tipo de antinutriente que as pessoas ingerem e que não fazem bem e acabam lixando o endotélio vascular, causando assim o início das doenças que potencialmente podem ser letais, porém o colesterol não é, né? E associaram uma coisa com a outra e deu esse rolo. E aí, quem que entrou em sofrimento? Os cérebros. Porque a gente sabe que os cérebros são bolinhas de gordura, né? Pensando assim friamente. A bainha de Sim. mielina, né? Não deixa de ser um monte de gordurinha. Então, é muito sério tudo isso. E que bom que a E o gente trouxe esse papo. canabidiol melhora a mielina, ele aumenta a produção de mielina. Então, o canabidiol ele é bom para esclerose múltipla justamente por isso também, né? Porque ele protege contra a perda da bainha de mielina. Olha que lindo que ele é, né, gente? Eu sou, assim, apaixonada, fã número um. Essa coisa de atuar na nossa segurança. Eu vejo a cannabis muito nessa frente. Ela faz a nossa segurança. Ela coloca a gente num lugar mais seguro. Ela visa o corpo. Ela é um biomarcador muito exato de que quando começa a dar um problema, ela já levanta a bandeira dela. Olha, e a cara do movimento canábico isso, né? Aqui o problema. Me ajudem, citocinas, venham, venham. Pô, anticorpo, vem. A cannabis faz muito isso, só que ela não é capaz de fazer uma autoimunidade. Olha que coisa linda. Diferente de outros mecanismos que nós temos, que tentam nos ajudar e acabam esburacando nós, né? É. Uma coisa que eu estava pensando aqui, existe uma crítica muito grande quando os médicos pedem muitos exames, né? É, existe essa tendência, né, a criticar os médicos que pedem exame. Ah, pedem um monte de exame que não serve para nada, ou porque, né, quem procura acha, está querendo achar coisa onde não tem, Sim, né? Eu já escutei muito esse tipo de comentário. sim. Mas eu fico pensando que, de repente, essa ideia tem a ver também com a indústria mais dos planos de saúde, né? Assim, para que eles não tenham que pagar por esses exames. Isso. Porque se a gente vai fazer prevenção, a única maneira da gente fazer prevenção é vendo o estado atual da situação para ver onde é que tem que intervir. Como é que a gente vai ver isso sem fazer exame? Não tem como, Não tem né? como. E outra coisa, não são dados subjetivos, são dados objetivos. E isso prova a Exato. materialidade da ciência exata que a gente faz. Por quê? Eu não vejo meus colegas acompanharem objetivamente doses de omeprazol que são prescritas, porque não tem como. Agora, se eu prescrever uma pregnenolona, eu acompanho. Por quê? Porque dá para medir. Se eu prescrever uma vitamina D, eu acompanho. Se eu medir magnésio, se eu te der cálcio, tudo que eu dou, eu posso acompanhar. Então, olha só, Ana, isso é muito sério. Os planos de saúde não querem que o médico saiba que a tecnologia existe para ser usada em favor do paciente. Então, a gente é treinado dentro da faculdade de medicina para ter vergonha de pedir exames e ainda falam assim: a clínica é soberana, hein? Se você pede muito exame é porque você não sabe fazer clínica. Aqui, É ó. Porra, verdade. Hipócrates viveu há 2.500 anos atrás, vai se arrombar. Não tinha exame de saliva, não tinha ultrassom, não tinha E a clínica ressonância. é soberana, isso é verdade, a clínica é soberana, mas ela é soberana na hora em que você vê os exames, e se você vê um exame que está um pouco fora, mas não tem clínica e não tem nada que faça você Vai levar aquilo em consideração, acreditar. você vai desprezar, Isso. né? É Ó, óbvio. Mas isso não vai impedir você de pedir os exames para ver como é que está tudo, né? isso, exatamente isso. E olha, está escrito no Código de Ética Médica. Essa é a parte que me deixou mais assim, ó, dias. Falei, gente, está escrito lá, o médico tem obrigação de usar toda a tecnologia disponível em favor do seu paciente. Então, é obrigação.
Ah, é, Lucrécia, é nós aqui, bobeou, o dedo vai. Mas é, gente. Então, quando a gente está investigando um paciente, o objetivo é diminuir o custo desse paciente para o sistema de saúde. Porque o paciente, olha isso, a prospecção é que você gaste 80% de todo o seu dinheiro que você investe em saúde nos últimos 2 anos de vida, com uma qualidade de vida muito baixa. Então, basicamente, você doa a sua herança para uma indústria que não tem nada a ver com te deixar feliz ou saudável. Olha que loucura, cara. Então, quando você faz a medicina preventiva de verdade, você distribui melhor esses recursos e usa ao longo da vida para melhorar a qualidade de vida do ser humano. Então, olha só o que é tentado impedir: que você melhore a qualidade de vida dos seus irmãos quando você é impedido de investigá-los. Então, investiguem, investiguem sim. Uma das coisas que eu faço no meu consultório, além de tudo, é o quê? Consultoria jurídica. Porque quando os pacientes vêm, doutor, o plano não quer fazer o exame. Eu digo, por que não quer? Ah, não quer? Ah, tem que ter relatório? Eu mando relatório. Ah, não sei o quê. Eu mando não sei o quê. Ah, porque tem que Então, tudo que é, eu vou fazendo o joguinho, mas eu vou instruindo o meu paciente. Ó, você assinou um contrato e você tem o direito do consumidor que deve ser respeitado. E eles não estão respeitando. Isso que eles estão fazendo é tentar atrapalhar você de usar o plano de saúde. Então, isso não pode. Aí você tem que ver junto com a ANS, porque é cabível fazer denúncia, e as ouvidorias da onde? Dos laboratórios que realizam os exames. Que aí você entra num conflito de interesse bom para você. O laboratório tem interesse em fazer o teu exame. Então, quando a gente mora no Brasil, ou a gente vira uma ratazana sinistra, ou ó, estamos mortos. E a gente tem que ensinar os nossos pacientes a sobreviver. Senão eles não conseguem usar o recurso. E o paciente, coitado, ele paga um plano de saúde caro, porque no Brasil é caro demais esse É negócio. muito caro, é. E aí? E aí ele não consegue pagar o sistema particular, claro, porque ele já pagou o plano de saúde. E se ele resolvesse fazer uma poupança? Uma vez eu fiz uma conta dessa com um economista. Você morre, deixa a herança para o teu filho de 1 milhão. Se você resolver, jovem, abrir uma poupança e começar a depositar todo mês o dinheiro que você pagaria de plano de saúde, escuta o que eu estou falando. Você usa o sistema particular até o fim da tua vida e no final tu ainda deixa a herança para os teus filhos. Cara, isso é muito sério. É. É mais um dos sistemas de crença que os cérebros, coitados, estão no meio, né? Sofrendo. É. Hoje em dia, eu acho que, assim, para quem tem condição de pagar, plano de saúde é prevenção contra a falência. Porque se você precisa, né, de um tratamento médico e tiver que pagar particular, você vai à falência. É, duro. Que é muito caro. Sim, e o SUS tem uma limitação importante, né? Ele Sim, existe, só que dois pontos, vírgula, reticências, né? Então, é complicado mesmo. E a gente atua nesse lugar onde a tecnologia existe, o conhecimento já chegou, só que a gente não pode usar, a gente é perseguido e ainda falam mal da natureza. Porque os seres que falam mal disso que a gente está contando aqui, eles estão negando-se a ver a realidade na frente deles. Como é que chama isso, doutora? Quando nega ver a realidade na sua frente? estupidez? Eu achei que era um nome difícil daqueles de psiquiatra, assim, tipo, não sei o que, dissonante, né? Tu, não é? Tu tá vendo a realidade na tua frente, aí tu fala assim, não, mas isso aqui não existe, vamos considerar que É uma existe aqui na... dissociação, né? O termo técnico é dissociação. Pronto, Você está dissociado da isso, realidade. é isso. Então, aqui a gente está tentando compreender a realidade e torná-la factível, usável, que isso seja aplicado à nossa vida. Olha para a gente, né? Nós somos provas do que a gente vive e, obviamente, dos nossos pacientes. Cara, que legal, tá cheio de colega aqui, meu. Que maneiro. Bem-vindos, colegas. Mas essa coisa da Bem-vindos. prevenção é tão importante e a gente precisa pensar na prevenção não só da nossa saúde agora, mas na de quem está vindo, né? Então, se você resolve engravidar, por exemplo, você deveria se cuidar para você poder engravidar numa situação mais saudável e reduzir o risco do seu bebê ter algum problema, né? Que hoje em dia é muito comum, as crianças já nascem todas alérgicas, né? Porque a mãe está passando para o bebê, pelo cordão umbilical, uma série de porcarias, né? Agrotóxicos, metais pesados, né? Todas essas porcarias que a gente consome.
E hoje em dia, um tratamento para autismo, se você for fazer um tratamento para autismo com psiquiatra, com terapeuta, com fono, com TO e tudo mais que precisa, se gasta aqui em São Paulo no mínimo 15, 20 mil reais por mês. Entendeu? Então, como é que você vai cuidar de uma criança autista? Não é melhor prevenir? É. Né? Hoje, inclusive, eu conversei com que eu encaminhei uma paciente minha para nutricionista, porque ela está obesa, e aí a nutricionista me ligou para me dizer como tinha sido a consulta, e ela disse, ela está querendo engravidar, e eu nem sabia disso, ela não tinha nem me falado. E eu falei para ela, não, primeiro vamos cuidar de você precisa perder peso, vamos fazer um detox, né? Vamos preparar você para reduzir o risco do seu filho ter um problema, né? Isso. Eu acho que a gente precisa também começar a fazer essa campanha com as mulheres que precisam, que pretendem engravidar. Porque, né, os ginecologistas, na maior parte das vezes, não dão nada, né? Eles Não. dão ácido fólico, dão ferro, se tem anemia e E acabou. ácido fólico Essa é a também a gente sabe que prevenção. não resolve, né? Tem que ser o metilfolato. Sim, Então já fica a pois é. dica aí. Se você é tentante, se você é gestante, por favor, troque para metilfolato, porque o ácido fólico me parece que não resolve tanto. E realmente isso é muito sério, né? Porque a gente sabe, por exemplo, a homocisteína é um marcador muito específico e muito objetivo sobre essa nossa capacidade de metilação, que seria, em última instância, a nossa capacidade de fazer um filho, porque você vai dividir células dentro de ti, né? Se você não metila bem, essa coisa não vai dar muito certo. Isso está bastante, parece que, ligado ao autismo. E isso tem a ver com os agrotóxicos. Daí a gente vai falar do outro braço da primeira economia do mundo. Se a gente compreender que a dona do agrotóxico é a dona da estatina, a gente compreende tudo, né? Então, isso é muito sério mesmo. Acho que essa tua ideia aí vai ser levada para frente, sim, minha amiga. Uma campanha, um alerta, falar mais, conversar com as mulheres de que elas precisam, sim, se cuidar. E os homens também, afinal, eles dão metade, né? Da célula ovo, metade Sim, vem dali. sim, sim. Não, é a quantidade de homens com espermatogênese reduzida, né? Com espermograma ruim, é incrível, né? E tomando o cafezinho na xicrinha de plástico todo dia, como é que fica fértil? Não fica. Mas é muito sério isso. A questão da gente entender que o meio ambiente atua na gente como um agroendócrino, isso é muito sério. Quem estiver prestando atenção, dá uma estudada aí sobre disruptor endócrino. Pesquisa o que significa isso, você vai entender que o meio ambiente interage com você igual uma chave fechadura, só que ele entope você. E isso é muito sério. E as gerações futuras estão começando a perecer, a pagar esse preço. E é muito triste, né, gente? A gente não pode deixar a raça humana acabar assim. Eu acho que não. Eu me lembro de uma paciente que eu atendi, ela trabalhava numa empresa que fazia avaliação de qualidade ambiental, alguma coisa assim. E aí a empresa dela tinha visto que na época do carnaval, em Florianópolis, a água, né, do sistema de abastecimento tinha cocaína. Ou seja, as pessoas consumindo microdoses de cocaína pela água que toma, a água que vem pelo sistema de abastecimento de água, né? E aí, bom, se vem cocaína no carnaval, durante o ano inteiro tá vindo o quê? Hormônio, né? Hormônio Hormônio. feminino das mulheres que usam anticoncepcional. Aliás, tem um estudo da Unicamp que é maravilhoso, que chama Água que a gente bebe. Deixa eu ver se eu acho aqui a água que a gente bebe, que aí eu posto o link. Que foi feito pela Unicamp alguns anos atrás, só para você entender, tá? O que é o poder, né, versus a ciência. Eles estudaram, eles fizeram um alerta, foi em 2006. Eles falaram sobre a cafeína, sobre difitalato, várias substâncias, e no final eles tiveram que dar uma pedida meio que de desculpa, assim, tipo, olha, a gente está falando isso, mas de repente não é muito isso, desculpa aí, teve que dar uma ensaboada, porque com certeza incomodou alguém que não era para ter É incomodado. claro, sempre assim. Você não consegue dizer a verdade quando você publica artigo científico, né? Você tem que ter muito cuidado Ó, tá aqui, e achei. você só consegue publicar se você termina dizendo assim, ah, mas isso aqui ainda precisa ser mais estudado, isso aqui pode ser um erro por causa disso e disso. Exatamente isso. Estou mandando para você aqui o link, ó. Aí a gente posta depois nas nossas redes. Manda no
chat, né? Se conseguir mandar no chat, fica gravado e aí depois eu vou gravar. Por sinal, o nosso tempo acabou, né? Mas essa live a gente vai deixar gravada e eu vou disponibilizar no canal do YouTube, aí todo mundo vai poder ver. Que massa! E como é que eu mando no chat? Eu tô no meu computador e tô falando aqui no celular. Acho que eu teria que ter feito isso do. Você Eu não tem como entrar no Instagram no computador? tenho. Calma aí. Ou se você tiver o WhatsApp web, você joga o link no teu WhatsApp e do WhatsApp você copia para o Instagram. Ah, porque assim, ó, o Instagram não vai abrir agora que nós estamos aqui já no vídeo, né? Ele não vai abrir o segundo vídeo para mim aqui. Não sei. Não, a gente posta embaixo. Você me manda o link que eu posto quando eu publicar o vídeo, aí eu posto Já mandei. o link. Ah, joia, beleza. Legal esse estudo. Então, pô, Aninha, prazer incrível. Vamos fazer várias outras sobre esses assuntos periclitantes. Muito bom conversar com você, querida. Obrigada por sua gratidão, por sua Igualmente. luz. A gente marca a próxima. Marcaremos. Beijos. Beijo, gente. Obrigada. Tchau. Boa noite, querida. Hasta.